Boa noite a todos e a todas aqui presentes. Vamos dar continuidade aqui na videoaula por conta do coronavírus. Esse momento aqui a gente vai estar dando para andamento na disciplina de primeiros socorros. E eu gostaria de pedir aos alunos que prestem bastante atenção, porque é um assunto importante que nós vamos dar hoje sobre a hemorragia, um momento que requer atenção. E nós sabemos que o técnico de enfermagem precisa estar preparado no momento de dificuldade, vai passando numa via ou numa rua, em qualquer situação, você encontrar, se deparar com aquela situação de hemorragia, você saber como agir e fazer com que realmente te consiga reverter o quadro de hemorragia. Segundo o Ministério da Saúde, fala que a hemorragia é a perda de sangue através de um ferimento ou pelas cavidades naturais do organismo. Ou seja, todo e qualquer sangramento que seja por um ferimento ou um trauma que aconteceu, algum ferimento no corpo, ou então pelas vias naturais, cavidades naturais como boca, nariz, ouvido, é caracterizado hemorragia. Nós temos hemorragias interna e externa, no caso de primeiros socorros, mas também elas estão classificadas como hemorragias arteriais e hemorragia venosa. A hemorragia arterial é aquela onde o sangue sai, ele está tipo aquele jato pulsátil, aquele momento realmente que fica o sangue jorrando longe do sangue. Eu acho que alguém aqui já viu, por exemplo, uma situação, algum caso da família ou vizinhos que pega um corte na artéria principal, principalmente, e quanto mais o movimento do coração faz, mais distante vai o sangue. Esse realmente é o sangue em jato pulsátil, ele tem a coloração vermelho vivo. Temos também a hemorragia venosa, que é aquela onde o sangue sai continuamente e lentamente, e a coloração é vermelho escuro. Então, a hemorragia arterial nós temos o sangue sai em jato pulsátil e coloração vermelho vivo, e a venosa é o caso de o sangue sai continuamente, lentamente e tem a coloração escura. Também temos a hemorragia externa e interna. A externa é aquela que realmente todo mundo conhece, que é aquela que sai no meio exterior do organismo, onde você percebe, consegue ver o sangue saindo do corpo do cliente, essa é a hemorragia externa. E temos também a hemorragia interna, que é aquela que realmente você tem maior dificuldade em descobrir se é hemorragia ou não. Essa requer um cuidado especial, conhecimento técnico, e por isso que vocês precisam prestar bastante atenção, estudar bastante, para que realmente a gente consiga identificar hemorragia interna, mesmo porque a gente não está vendo o sangue sair do corpo. Aí você pode me perguntar: Joaquim, por quê? Como é que eu vou saber que é hemorragia interna? É pelos sinais e sintomas da doença. Daqui a pouquinho eu vou estar falando e você, através dos sinais e sintomas, você pode suspeitar. Você não vai dizer que é hemorragia interna, mas pode suspeitar que seja uma hemorragia interna. Aí você faz outra pergunta: Joaquim, o que eu posso fazer no caso de hemorragia interna? Encaminhar imediatamente para o atendimento especializado, no caso do hospital, ou então chamar o SAMU para vir prestar o socorro, porque é um caso grave e requer um cuidado especial. Numa situação de hemorragia externa, nós temos um quadro, por exemplo, de algum choque hipovolêmico, conforme a perda de sangue ou não. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre essas perdas de sangue. Conforme o agravamento da perda de sangue, vai agravar os sinais e sintomas da doença. Por exemplo, nós temos uma perda de sangue de 15% do organismo humano. Vamos dizer assim, está em torno mais ou menos de 750 ml de sangue perdido. Nesse caso, não tem alteração nenhuma. Por que não tem alteração nenhuma? Porque o próprio corpo ele consegue compensar essa perda de 750 ml de sangue. Porém, se tiver uma perda de sangue de acima de 15% e menor que 30%, essa situação já requer um cuidado melhor, exige um pouquinho do conhecimento do profissional. Nesse caso, vai aparecer um choque hipovolêmico, mas é um choque hipovolêmico mais controlado. Começa a ter ansiedade o cliente começa a ter taquipneia. E o que é taquipneia? É o aumento da frequência respiratória. Começa a aparecer taquicardia. O que é taquicardia? É o aumento da frequência cardíaca. Nessa situação de uma perda de maior que 15% e menor que 30%, a taquicardia dá em torno de, os batimentos vão para 100 a 120 batimentos por minuto. Temos também sede, temos o cliente fica ansioso, tem
o cliente começa a ter frio, o cliente começa a ter o pulso fraco, né? O pulso fraco começa a aparecer, e além disso aparece aquela palidez cutânea que você vê, né, a cor do cliente. Isso é devido à perda de sangue já considerável do organismo. Nós temos também aqui a perda de sangue acima de 30%. Nesse caso, a tensão é maior. Por quê? Porque já é uma perda considerável. Todos os sintomas que eu falei agora há pouco já tem agravamento nessa situação de uma perda acima de 30%. Como, por exemplo, o choque hipovolêmico, ele já é descompensado, ou seja, você já não tem um controle adequado da perda de sangue. Tem taquicardia, a taquicardia já é aumentada, ou seja, agora há pouco eu falei que no caso de uma perda de mais de 15% e menor que 30%, a taquicardia era em torno de 100 a 120. No caso, acima de 30% de perda de sangue, que equivale mais ou menos a mais de 1.500 ml de sangue perdido, nesse caso, a taquicardia já é acima de 120 batimentos por minuto. Já complica a situação, que é um dos sinais vitais importantes, que é o batimento do coração, já está acelerado demais. Né? Temos a taquipneia já mais avançada, o cliente fica já mais dispneico, no caso, tem muita dificuldade em respirar. Nesse caso também tem a confusão mental, o cliente já começa a ter confusão mental, tem as alterações das funções mentais e até mesmo o cliente começa a ficar inconsciente nesses casos, devido à perda excessiva de sangue. Então, a gente precisa, como socorrista, como técnico de enfermagem, agir imediatamente para conseguir estancar esse sangramento, para não deixar esse cliente agravar, senão a gente acaba perdendo por falta de conhecimento técnico. Então, quando o cliente tem uma perda já acima de 50%, com certeza a gente vai perder esse cliente porque já começa a ter um choque hipovolêmico irreversível, ou seja, não tem como mais reverter o quadro. Então nós precisamos não chegar a esse ponto de o cliente ter uma perda considerável de sangue acima de 50%, porque nós vamos acabar perdendo esse cliente, porque ele vai ter choque hipovolêmico irreversível, daqui a pouco vai ter parada cardiorrespiratória e, consequentemente, evoluir para óbito imediatamente. Então, nós precisamos ter essa atenção no momento em que nós encontrarmos, porque o primeiro socorro a gente sabe que muitas das vezes a gente vai numa via aí qualquer, está na praça, está em algum lugar e acontece um imprevisto, um acidente, e a gente tem que estar pronto para realmente servir a população, porque é só assim que nós vamos conseguir ser um bom profissional e ser realmente reconhecido pela população. Com relação a isso, nós temos algumas situações de como agir. Que vocês podem dizer, Joaquim, como é que a gente tem que fazer com relação quando a gente se deparar com uma situação de hemorragia? Vamos lá. Vamos dizer que essa hemorragia seja, vou dar um exemplo aqui, essa hemorragia seja no antebraço. Aí você chegou lá, observou, se não tiver fratura ou suspeita de fratura, você o que faz? Você eleva o membro, você tem que elevar o membro. Se caso você perceber que tem suspeita de fratura, não vai mexer no cliente, deixa o membro dele mesmo normal, ele vai estar deitado lá, não vai elevar o membro porque você pode agravar a situação. Outro procedimento que nós devemos fazer numa situação dessa, imediatamente agasalhar o cliente. O que é agasalhar o cliente? É você conseguir aquecer esse cliente. Aí você vem e me pergunta, Joaquim, mas como é que eu vou aquecer se eu estou na rua, não tenho nada para aquecer o cliente? Aí tem que usar a improvisação, você tem que ter o conhecimento técnico de improvisar naquele momento que você não tem um material técnico para suprir a necessidade. No caso no hospital, é o cobertor que nós utilizamos. Né? Já na via você está lá, não tem nada, e o que é que você pode fazer? Pega a roupa de curioso, pega a sua própria camisa e você vai aquecer o cliente. Joaquim, mas não tem camisa, não tem nada. Então eu vou pegar um plástico que enrola no cliente, que também eu vou estar aquecendo esse cliente. Né? O importante é você aquecer, porque com a perda excessiva desse sangue, o cliente com certeza vai ficar com uma hipotermia. O que é hipotermia? É abaixo, na temperatura baixa. Então nós precisamos controlar essa temperatura, que daqui a pouco o cliente está frio, praticamente está morto. Né? E uma temperatura baixa te acaba complicando a vida do cliente. Outra coisa, se de repente esse cliente tiver suspeita de lesão de abdômen ou se estiver inconsciente, nós não devemos dar líquido para o cliente, porque de repente pode chegar algum curioso lá, não tenha conhecimento da situação e dizer assim, olha, vamos dar água para ele porque ele está perdendo muito líquido. E vem logo na mente do curioso.
mas você, como conhecimento técnico, não vai dar água para o cliente, porque se ele estiver inconsciente, ele não tem o hábito, não tem como deglutir. E quando você colocar água na boca dele, o risco é grande de pegar a traqueia e ir para o pulmão. Aí agrava a situação. Ou então, se ele estiver consciente, mas ele estiver com lesão de abdômen, de repente pode ter uma perfuração de intestino. Você vai dar o líquido, esse líquido vai extravasar lá na perfuração. Então não tem melhora nenhuma você dando líquido, isso vai piorar a situação do cliente. Então, o que seria feito no caso seria fazer, se fosse possível, uma punção venosa e ser injetado líquido pela veia. Mas só que nós estamos numa via pública que não tem, né, suporte suficiente para isso. Então, o que nós temos que fazer? Imediatamente estancar esse sangramento. Aí eu digo para vocês, como vamos estancar esse sangramento? Primeiro, fazer o curativo compressivo, né? Fazer o curativo compressivo. Aí vem a pergunta e a indagação de vocês. Como eu vou fazer o curativo compressivo se eu não tenho gases, não tenho atadura, eu não tenho compressão? Aí você também tem que usar o seu conhecimento técnico para improvisar, né? Você tem que fazer o quê? Pega uma camisa de alguém de lá, ou sua mesmo, que você perceber que está mais limpa possível, né? De repente, bem, está jogado no chão, está toda suja a camisa dele. Eu não vou cortar dele que está toda suja. Eu posso até levar mais contaminação para o cliente. Mas eu tenho uma camisa aqui que aparentemente está limpa, a olho nu, eu vou pegar, coloco em cima do local do ferimento e rasgo outra camisa e aperto. Ou seja, já fiz o curativo compressivo, né? Em via pública que eu não tinha material suficiente, mas eu improvisei e consegui fazer o curativo compressivo. E se caso esse sangramento não estancar, continuar jorrando muito sangue, por último recurso a gente vai ter que fazer o torniquete. No caso do torniquete, que é o último recurso que nós fazemos, porque ele requer um cuidado especial, a gente tem que ter atenção na hora que a gente for fazer, porque se fizer de forma incorreta, a gente vai acabar perdendo, o cliente vai acabar perdendo um membro, né, uma parte do corpo dele. Por exemplo, se a perfuração for no antebraço, né, de repente você for fazer o torniquete, e se de repente esse recurso chegar 1 hora depois, ou se for você levar 1 hora depois até o hospital, vai acontecer que se você colocar o torniquete aqui e não fizer nenhum outro procedimento, esse cliente vai estar com a área aqui onde está o torniquete, não vai passar irrigação de sangue, esse cliente pode começar a ter tecido morto nessas áreas, né, que não está sendo irrigada, e vai ficar um tecido necrosado e você vai acabar perdendo o membro. Ou seja, você vai fazer com que esse cliente perca o membro, né, uma situação de procedimento incorreto. Então você tem que ter o conhecimento que quando fizer o torniquete, se for uma viagem longa, você de 10 em 10 minutos ou de 15 em 15 minutos você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que folgar o torniquete, que é para poder irrigar essa área que não está sendo irrigada esse período todo. Então, aí irrigou um pouquinho, né? Aí depois você fecha de novo. Aí vem uma pergunta de novo de vocês. Professor, mas se eu folgar o torniquete, não vai sangrar pela perfuração? Sim, vai sangrar. Mas é de menos com relação ao agravamento da área que não está sendo irrigada durante 10 ou 15 minutos. Então, você precisa abrir, vai sair uma parte pela perfuração e outra parte vai ser irrigada o resto do membro. Então, a gente precisa fazer esse procedimento, ter esse conhecimento que de 10 em 10 minutos, de 15 em 15 minutos, nós vamos ter que fazer, folgar o torniquete para poder irrigar a área que não está sendo irrigada durante esse período. Então, nós vamos fazer agora, na prática, né, esse torniquete. A gente tem que deixar uma folgazinha aqui para poder enrolar, depois folgar. Vocês vão ver direitinho para saber como é que se faz esse trabalho. Nós vamos fazer aqui na prática, eu vou convidar alguém, tá, para fazer essa prática aí. Boa noite a todos e a todas. Vamos dar a segunda parte da aula. Nós vamos fazer agora a prática de como fazer um torniquete corretamente. Se nós sabemos que requer um cuidado especial, porque no momento que você fizer o torniquete, se você não fizer de forma correta, você pode lesar a pele do cliente, ou até mesmo você fazer com que esse tecido fique necrosado, ou seja, fique um tecido morto e ele acabar perdendo o membro. Aí eu vou orientar direitinho como é que faz para poder... Como a gente está numa via, uma situação de via, como nós falamos anteriormente, na aula passada, que como está numa via, nós não temos o material técnico correto. Mas naquele momento eu vou estar fazendo com uma atadura. Mas lá na via, você vai pegar uma camisa, você vai rasgar a camisa, fazer como isso aqui, você faz, aí você vai fazer o torniquete. Aí
Joaquim, eu tenho que ter tala, como é que eu faço? Vou procurar, vou lá no hospital? Não, não tem como você ir no hospital. Aí você tem que improvisar. Qualquer superfície rígida você pode usar. Uma tala, uma vareta, sei lá o que, uma caneta você pode utilizar. Hoje eu tenho uma caneta aqui, eu estava passando lá, mas eu tinha uma caneta. Não tinha outro qualquer material, mas eu tinha uma caneta. Então eu vou fazer o torniquete com a caneta. Isso não impede você fazer o torniquete. Se não tivesse nenhum material, eu vou fazer com uma chave que eu tivesse de moto. Também poderia fazer uma chave de moto. Ou então até mesmo o dedo, eu fazer, enrolar e você pode conseguir fazer o torniquete. Isso depende de você. No momento que não tiver nenhum material, você pode usar o próprio dedo para fazer, né, esse torniquete. Então eu vou pegar aqui, a gente vai ter que dar 2 voltas. Vai ter que dar 2 voltas aqui. Vamos dizer que o ferimento é aqui no antebraço. É aqui nesta parte, né? Aí eu vou ter que fazer o torniquete, né, acima um pouco. Então eu vou ter que pegar o pano que eu tiver lá, eu vou ter um pano, não vou ter realmente essa atadura aqui bonitinha lá para fazer, né? Vou dar 2 voltas. Vou dar 2 voltas nesse pano, né? Aí eu vou fazer aqui, como se diz, eu vou fazer um meio nó. Só que quando eu vou fazer o meio nó, eu tenho que deixar um espaço ou de 2 dedos aqui ou pode ser aqui, folgado, que é para o momento para eu fazer a girada para poder apertar e estancar o sangramento, né? E depois folgar. Eu não posso fazer apertada, senão vai ficar já apertado e não vai ter como folgar. Então eu tenho que deixar esse espaço de 2 dedos, eu coloco geralmente aqui assim, fazer só um meio nó, porque eu enrolei de 2 voltas aqui no pano para fazer o torniquete. Porque se eu fizer diretamente na pele do cliente, vai acontecer que eu posso lesar a pele dele, vou ferir. Ou seja, está saindo sangramento daqui, eu vou acabar fazendo uma lesão aqui. Então eu preciso proteger a pele do cliente, é por isso que eu dou 2 voltas no pano. Aqui. Aí como não tenho outro material, mas eu tenho no bolso uma caneta, eu vou pegar a caneta para fazer. Primeiro eu vou dar um meio nó, olha, eu dei, com a diferença de 2 dedos, né? 2 dedos folgados. E agora a caneta eu vou colocar aqui em cima, e aqui eu vou ter que dar o nó completo, né? Vou ter que dar um nó completo aqui. Pronto, deu o nó completo, tá aqui, ó. Tá, eu preciso de 2 dedos aqui. Aí o sangramento tá saindo por aqui, jorrando feio. Aí eu vou fazer, né, o meu torniquete. Agora já vou apertar, né? Vou girar. Aí no caso eu apertei. Aí parou de sangrar aqui. Exatamente o que? Tá apertado, né? E parou de sangrar aqui. Aí passou 10 minutos. Eu, particularmente, se for um percurso muito longo, eu faço de 15 em 15 minutos. Caso contrário, se for de 1 hora, eu posso fazer de 10 em 10 minutos. Aí tá apertado aqui, não está sangrando. Aí passou 10 minutos, eu vou folgar, vou voltar, né? Aí vai folgar. Quando eu folguei, vai jorrar sangue aqui pelo ferimento, né? Vai começar a sair sangue pelo ferimento. Mas também esse sangue vai começar, né, irrigar as outras áreas que não estavam sendo irrigadas. Por que eu tenho que fazer de 10 em 10 minutos essa folga do torniquete? Porque se eu deixar aqui direto esse torniquete aqui apertado, vai acontecer que essa área aqui não vai ser irrigada por sangue, e se passar 1 hora, 1h30, eu acabo lesando essa resta de membro aqui, vai ficar o tecido, as células vão começar a morrer porque vai faltar oxigênio, O2, e vai ficar o tecido necrosado, ou seja, o tecido morto. Esse tecido morto não vai ter como eu não vou ter como mais recuperar ele. Ou seja, o médico vai pedir para amputar o braço do cliente. Então, jamais eu vou querer fazer essa aberração de complicar a vida do cliente. Se eu quero ajudar, eu não posso complicar. Então, a cada 10 minutos 15 minutos você folga. Aí eu folguei um pouquinho, jorrou sangue aqui, irrigou as áreas aqui do membro inferior, do membro superior, no antebraço direito, eu vou novamente apertar. Olha, apertei, girei, apertei. Tá, aí parou o sangramento. Daqui a 10 minutos eu vou de novo folgar, folguei e começou de novo a jorrar sangue aqui. Vou irrigar as áreas que não estão sendo irrigadas por sangue. Aí assim vai, até chegar num atendimento especializado. Quando chegar lá, claro que quando chegar lá você vai estar com um torniquete, né, fechado, né, que não vai estar sangrando. Aí você entregou lá no ambiente hospitalar e você já acabou seu serviço.
E com certeza a equipe vai dar parabéns para você, porque você conseguiu reverter o quadro do cliente. Numa situação dessa, que está jorrando muito sangue, quando você faz o torniquete, você acaba estancando o sangramento aqui. Aí você me diz, Joaquim, então estanquei o sangramento, eu vou ter que repor, eu vou ter que dar transfusão sanguínea nele? Não necessariamente, já saiu uma grande quantidade de sangue aqui, mas a partir do momento que você estanca o sangramento aqui, o organismo produzindo sangue lá vai acabar compensando as perdas. Não total, mas com certeza vai conseguir estabilizar o cliente, não totalmente, mas é o suficiente para ficar com vida lá no ambiente hospitalar para poder dar continuidade no atendimento. Tá? É só fazer isso em casa ou em qualquer situação de rua que você encontrar o cliente, não se omitir de prestar socorro. O que você fizer, um pouquinho que fizer, vai servir de benefício próprio para o cliente e você com certeza vai ser depois agradecida pela população se você fizer um trabalho com qualidade. Então vamos prestar atenção, vamos estudar bastante essa aula, que é um assunto fácil de se estudar, mas se você não conseguir fazer de forma correta, você vai acabar realmente levando o cliente a um problema maior. Então eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção nessa aula, estudassem bastante essas duas aulas, que vai ser de suma importância para vocês. E digo para vocês, aproveitem bastante, né, para que realmente vocês façam o trabalho com qualidade na hora que você for prestar socorro. Não se omitir da sua responsabilidade, porque se você é uma pessoa que tem conhecimento da situação, conhecimento de algum problema que você vê numa via pública, você vai lá, preste o socorro e você realmente vai ser agradecido pela população que está lá, né? E isso é importante para o profissional de saúde, você ser reconhecido pela população pelo que você faz. E daqui a pouco você vai ser realmente uma pessoa falada como um excelente profissional, e é isso que todos desejam aqui da Escola Isaac Newton. Digo a vocês também que não se preocuparem, que temos 2 dias de trabalho de seminário. Conversei com alguns alunos, conversei com alguns de vocês, só que assim que voltar a gente vai providenciar essa apresentação de seminário e a prova. São 3 dias só. A gente vai realmente compensar, porque não pode no momento, né? Mas no momento assim que for possível, a gente vai dar passar essa prova e vocês vão estar com a oportunidade de apresentar seu seminário. Eu sei que vocês vão tirar uma boa nota, pode ter certeza.